Homens, homens, homens. Hoje eu tô aqui, às 5 horas da manhã, gravando esse vídeo para tentar te ajudar a melhorar a qualidade do seu relacionamento. Hoje eu quero falar de algumas atitudes que você pode estar tendo no seu dia a dia dentro do seu relacionamento que pode acabar com ele. E você nem estar percebendo isso. Porque você está com os olhos em outra direção, você está priorizando outras coisas, você está achando que o seu relacionamento vai se desenvolver automaticamente, só o fato de você estar dentro do relacionamento, trazer dinheiro para pagar as contas, enfim, fazer a compra do mês, isso já é o suficiente. Ou então só o fato de você ser um cara bom na cama, isso já vai dar todo o subsídio necessário para que o seu relacionamento avance. E eu quero realmente te ajudar a enxergar algumas coisas que talvez você não esteja enxergando. Principalmente quando o relacionamento ele é longo, a gente parece que fica meio que anestesiado, sabe, no processo. Você começa a achar que está ganho, o jogo está ganho. Então você colocou toda a sua energia lá no início para conquistar a pessoa, para mostrar o seu melhor. Daí você começou a namorar, daí você também ofereceu o seu melhor, e você era criativo, e daí você foi para o casamento. A partir do momento que você casou, foi para a lua de mel, enfim, ou às vezes até isso acontece depois dos filhos. Teve o primeiro filho, teve o segundo filho, você fala, olha, agora tá ganho. Eu não preciso mais pensar nisso, não preciso mais me esforçar na direção do meu relacionamento. E é aí que surgem algumas atitudes que podem sim, a médio prazo, acabar com o seu relacionamento. Você e eu precisamos lidar com esse fato de que, dependendo daquilo que a gente faz hoje, daqui a 3, 4 anos pode não existir mais essa realidade de casamento nas nossas vidas. E a gente tem que tomar muito cuidado porque, veja, às vezes você tem uma estrutura familiar muito bem feita, muito bem montada, e você está correndo atrás para poder pagar o financiamento do carro, da casa, e você acha que isso por si só é o suficiente para manter as coisas. Converse com outros homens divorciados e você vai ver que isso não é tudo. Isso não resolve todas as questões, isso não preenche todas as lacunas que um relacionamento possui. E então vamos direto ao ponto, o que é que pode estar destruindo o seu relacionamento e você nem percebe. A primeira coisa é o sentimento de superioridade em relação à sua parceira, em relação à sua companheira. Nós, homens, por alguma razão, no fundo, acreditamos que o fato de nós trabalharmos fora de casa e recebermos um salário por isso, isso nos torna de alguma maneira superiores à nossa parceira. Graças a Deus isso está mudando cada vez mais. As mulheres conquistaram seu espaço no mercado de trabalho. Aliás, conquistaram o seu espaço, não sei se é essa palavra, né? Na verdade, retomaram aquilo que sempre foi delas, no sentido de que elas sempre deveriam ter tido a escolha de fazer aquilo que elas acreditam. E nós temos, ao longo da história, muitas mulheres que representaram exatamente esse papel de que eu estou no lugar que eu quero estar. Mas nós, homens, às vezes acreditamos que o fato da mulher, aquela mulher que escolhe cuidar das coisas da casa ou escolhe não trabalhar fora para cuidar dos filhos, ela está desempenhando um papel inferior ao do homem que está saindo de casa todos os dias, 7 da manhã, para ir trabalhar e receber um determinado salário, enfim, para fazer compra do mês, pagar as contas e enfim, de alguma maneira, entre aspas, sustentar a casa. Por que eu digo entre aspas? Porque dentro de um relacionamento, os dois fazem parte dessa parceria.
E esse sentimento de superioridade que muitos homens possuem é simplesmente um poder imaginário, é simplesmente uma diferença hierárquica que não existe, não deveria existir, deveria ser abolido dentro da relação homem e mulher. Porque é justamente por causa desse sentimento de superioridade que muitos homens transformam as suas companheiras em verdadeiras escravas dentro de casa. São aqueles homens que ficam no sofá porque estão de folga e ficam na frente da televisão e acham que ela tem que fazer tudo por eles. Acham que ela tem que trazer o prato na hora do almoço para que eles possam comer de maneira muito tranquila, deitados no sofá. São aqueles homens que não levam em consideração aquilo que as suas companheiras falam. Então, na hora de tomar decisões dentro da experiência do casamento, é aquele homem que, mesmo que ele ouça a opinião dela, ele não trata essa opinião com o mesmo significado, com o mesmo poder, com a mesma importância da própria opinião, sabe? E vai criando meio que esse desequilíbrio, e o outro, vai sendo tratado de uma maneira inferior. E isso potencializa muitas coisas. Por exemplo, se a mulher tem baixa autoestima, por exemplo, isso potencializa ainda mais, porque mesmo que seja nas entrelinhas, ela se sente um lixo, ela se sente um nada, ela se sente preterida, ela se sente deixada de lado. Ela sente que muitas vezes a opinião da mãe dele tem muito mais valor do que a opinião dela. Ou a opinião dos colegas tem muito mais influência sobre o casamento e sobre a casa do que a opinião dela. Então, esse sentimento de superioridade, ele desemboca em um monte de outras coisas, até na sexualidade. Há homens, por exemplo, que simplesmente acham que o sexo foi feito para satisfazê-los. E não importa qual é o sentimento dela, não importa qual é, enfim, a necessidade psicológica dela. Eles só querem simplesmente fazer o que tem que fazer, virar para o lado e dormir. Então, não é à toa que tem mulheres que passam a vida inteira sem ter um orgasmo. É por causa desse sentimento de superioridade, de achar que tudo o que acontece na vida acontece para servi-los, acontece para oferecer a eles uma boa qualidade de vida. Então, a mulher, quando é tratada como uma escrava, como uma serviçal, como alguém que tem que dar conta de tudo e ele não move um dedo para participar com a sua parte no processo, essa mulher, ela vai se tornando cada vez mais uma pessoa que também desempenha quase que o papel de mãe do seu próprio marido. E essa é uma das coisas que muitas pessoas não falam. Mas quando o seu sentimento pela sua esposa ou pelo seu esposo muda de categoria, o relacionamento já está no fim. Um sentimento saudável dentro da relação de casamento é aquele sentimento que acopla nele a admiração, o equilíbrio de importância, ou seja, eu trato o outro com a mesma importância que eu julgo ter. Por isso, na fase do namoro, da conquista, você surpreende, você presenteia, você leva para um lugar diferente. Veja, o homem fazendo o papel de alguém que serve, que é parceiro, que pensa nos sentimentos dela, nos pensamentos dela, que pensa que tem disposição de ouvir com qualidade o que ela está buscando. E tem muitas mulheres que dizem isso: olha, eu estou apaixonada por ele, porque ele me ouve de verdade. Quando eu estou falando com ele, ele realmente tem uma escuta de qualidade. Quando ele me dá uma devolutiva daquilo que eu falei, ele me dá uma devolutiva que faz sentido para mim, que mostra que ele realmente me acolheu,
E não tem coisa mais importante para uma mulher do que ter alguém do lado dela que a ouça, que a entenda, que a abrace com os próprios ouvidos, com o coração. E muito interessante a gente pensar nisso, que às vezes com o passar do tempo o homem vai se tornando meio que um muro em relação a isso. Ele aguenta todas as repetições que os seus amigos contam para ele dia após dia. Toda vez que vai no futebol, ouve as mesmas histórias, dá risada das mesmas histórias, mas quando a conversa é com ela, ele já não tem mais saco, ele já não tem mais paciência, ele já não tem a mesma disposição de ouvir. Então veja, esse sentimento de superioridade, ele desemboca em várias atitudes no cotidiano que vai tornando a esposa, ou a mulher, ou a parceira cada vez mais infeliz, cada vez mais cada vez menos escutada, sabe? E aí isso pode fazer com que muitos ressentimentos e uma barreira enorme vá se estabelecendo entre você e ela, simplesmente porque você acha que tudo tem que girar em torno das suas necessidades. Por isso que acaba o romantismo, por isso que acaba a sua vontade de agradá-la. Ou você deixa sempre a possibilidade de agradá-la para aquele dia especial. É o namoro, é a data de casamento, é aquele dia que você sabe que você não pode deixar passar, porque seria um crime para o seu relacionamento que aquele dia fosse igual a todos os outros. Mas tirando esse dia especial, você acaba não fazendo nada, porque você acredita no fundo, que o outro está ali para te servir, para te fazer o bem. E não é assim com um homem que tem uma cabeça amadurecida. Então eu estou te dando essa alerta para você realmente dar uma olhada no seu relacionamento, se você não está agindo dessa maneira. E uma última coisa que eu queria dizer que pode estar acabando com o seu relacionamento tem a ver com a falta de um conteúdo mais almático, mais espiritual, psicológico. O que pode estar destruindo o seu relacionamento é o fato de que você tem se tornado um homem raso com o passar do tempo. Ou seja, se você não entender que a mulher ela se desenvolve emocionalmente muito mais cedo do que você, homem, do que eu, homem, e não entender que para ela é muito mais importante essa conversa da alma, essa conversa do sentimento, e você ficar apenas operando pela via da racionalização, como é mais ou menos a nossa especialidade, né? Racionalizar as coisas, trabalhar com a lógica, trabalhar com a categoria da objetividade. Esse é o problema? Então a solução é passo 1, fazer isso, passo 2, fazer isso. Se você não superar isso e não entender que por trás também dessa solução existe um ser humano cheio de sentimentos, com dúvidas, com inseguranças, e que, portanto, você precisa aprender a conversar com esses sentimentos do outro. Você precisa levar em consideração esses sentimentos. Você pode perder o seu relacionamento com o passar do tempo. Porque uma das coisas que faz o outro se sentir não acolhido por você é justamente o fato de que você não demonstra que entende os sentimentos, que entende dessas coisas mais de alma. E aí vem toda a nossa construção histórica, que de alguma maneira criou uma caixinha em que os homens precisam se encaixar nela. Então o homem é o cara que vai para as cabeças, que briga, que é truculento, que é mais animalesco, mais instintual. O homem é esse cara que não pode falar de poesia, porque isso não é de homem. O homem não pode escrever uma carta, ser extremamente romântico e sensível, porque sensibilidade não é coisa de homem.
Veja que isso está na nossa estruturação pessoal. Isso tem a ver com a nossa construção como sociedade. E a gente precisa superar isso o mais cedo possível. Porque vão ter momentos em que resolver um problema do casamento não é apenas uma questão de resolver o problema em si. Você pode resolver o problema e criar um outro problema entre você e a sua companheira. Porque se você resolver o problema sem levar em consideração os sentimentos dela, ela pode ter uma sensação enorme de que você é muito bom em resolver questões. Mas é um péssimo marido, porque simplesmente ignorou que por trás daquela necessidade havia um ser humano se sentindo inseguro, com medo, com dificuldade de lidar com aquilo. E que esses sentimentos precisam ter acolhimento necessário. Aqui na nossa cidade, em Presidente Prudente, eu faço parte de um grupo que se reúne a cada 15 dias, chamado Papo Terapia, e que é muito pouco frequentado por homens. A maior parte dos encontros são frequentados por mulheres. Sabe por quê? Porque são as mulheres que, em geral, estão atentas em relação a esses conteúdos da alma, sabe? Homem só vai para terapia em último caso, quando alguma coisa ameaça o seu reinado, quando alguma coisa ameaça a estrutura que ele montou. O homem, em geral, só vai para a terapia quando o barco já está afundando e já saiu um pouco do controle dele. Eu estou falando isso porque eu protelei entrar para a terapia por muito tempo. Então eu não estou falando essas coisas como quem está de fora, querendo ensinar, não. Eu passei por isso. Eu sou esse homem que muitas vezes se manifesta como insensível, entende? Então, veja, nós precisamos ser mais almáticos, mais sensíveis. Nós precisamos ser mais espirituais também. Muitos homens que demoram para desenvolver isso se tornam aqueles homens esdrúxulos, homens rústicos, homens que não entendem o valor do que o outro faz, simplesmente porque só enxerga a si mesmos, sabe? Homens que não têm sensibilidade à dor da sua companheira, da sua parceira, não percebem, por exemplo, o quanto podem ser úteis em um processo em que o outro está todo mexido nos seus hormônios, nos seus sentimentos, na sua dificuldade de lidar com a vida, com o momento. Não entendem esse hospital ambulante que podem ser para a sua parceira, para a sua companheira, em relação a isso, sabe? De ser alguém que representa de fato, em algum nível, um espaço de proteção, de cuidado, de amor, de acolhimento. Você pode simplesmente perder o seu relacionamento se você não compreender essas coisas o mais cedo possível. Lá na comunidade Amor em Construção, nós temos um módulo só para homens, em que eu vou falar sobre sexualidade, em que sexo bom é sexo bom para os dois. Lá eu falo sobre a importância do homem aprender a fazer tudo o que precisa ser feito dentro de casa, para não criar nenhum tipo de dependência em relação aos seus parceiros. Tem muitos homens que estão em relacionamento porque querem uma mãe, não é porque querem uma parceira de vida. É homem que não sabe lavar roupa e quer alguém que lave para ele. É homem que não sabe fazer comida, mas quer alguém que faça comida para ele. Tem muitos homens que se relacionam por pura carência e pura necessidade, não é por consciência e por autoconhecimento. Sendo um ser humano autônomo. Não. É simplesmente porque quer uma outra mãe por perto. São homens imaturos. Inclusive o último vídeo que tem lá dentro do módulo só para homens é isso. Chegou a hora de crescer, chegou a hora de amadurecer, de parar de ser uma criança, de ser um menininho. É preciso virar homem de verdade.
Então, se você quiser conhecer a comunidade Amor em Construção e ser beneficiado, não somente pelos vídeos, mas pelo acolhimento da comunidade, pelo grupo de WhatsApp, pelas leituras que a gente faz justamente para fortalecer esses conceitos, essas ideias que são às vezes contraintuitivas dentro de uma sociedade em que coloca o homem dentro de uma determinada caixa de significados que precisa ser quebrada, que precisa ser superada o quanto antes por cada um de nós. O link da comunidade Amor em Construção está aqui na descrição, você pode tocar nele ou clicar nele e entrar para a comunidade, e lá nós respondemos as perguntas das pessoas de maneira pessoal, com mensagem de áudio. Nós estamos presentes dentro daquela comunidade de uma maneira efetiva, e eu tenho certeza que nós podemos crescer muito juntos com esse compartilhamento de experiências que nós temos, e você pode acrescentar muito à comunidade a partir das suas experiências também, tá bom? Um beijo no seu coração, desejo de verdade que o seu relacionamento cresça, avance, melhore cada vez mais e elimine essas duas coisas do seu casamento. Elimine esse sentimento de superioridade e elimine essa insensibilidade em relação ao outro. Isso vai te fazer muito, muito bem, e a sua parceira vai te agradecer, tá bom? Beijos.